Olá, querido, graça e paz, meu nome é Pedro Henrique e mais uma vez eu quero estar sendo um instrumento de Deus na sua vida para poder estar te abençoando com uma mensagem que Deus colocou no meu coração. Eu espero que essa mensagem possa estar te abençoando e que a partir dela, vidas possam também ser abençoadas através de você, porque todos nós somos mensageiros de boa notícia nessa terra, nós somos o sal da terra, por isso nós devemos nos permitir ser instrumentos de Deus para poder estar abençoando o outro. O tema que Deus colocou no meu coração hoje é: até quando você vai permitir ser confundido na sua identidade? Eu parei para refletir nos últimos tempos e eu queria também que você fizesse essa reflexão. Cada vez mais nos dias de hoje, nós vemos uma crescente crise de identidade nas pessoas. As pessoas têm vivido muitas crises, não sabendo quem são. Talvez por ouvirem demais aquilo que as outras pessoas dizem que elas são, ou talvez por se compararem. A gente vê que isso se torna uma constante nos dias de hoje. Então, é preciso falar sobre esse tema para que você e eu não sejamos confundidos. Porque se a gente não estiver bem, não soubermos quem somos, não tem como a gente chegar até o fim. Se a gente não souber quem nós somos de verdade, a nossa verdadeira identidade, não tem como chegar até o fim da nossa caminhada. E na palavra diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então por isso que nós devemos saber a nossa verdadeira identidade. Fazendo essa pequena reflexão, eu há um tempo atrás me recordo de estar num culto onde o meu pastor, ele no momento da palavra, ele dizia o seguinte: ele falava que chegaria um tempo onde as pessoas elas estariam tão confusas emocionalmente, seja por feridas feitas por outras pessoas, por pessoas permitirem, que Satanás usasse a boca delas para propagar mentiras, seja pelo esfriamento do amor, nos corações, seja por vários motivos. As pessoas elas estariam tão confusas sobre quem elas realmente são, que a igreja ela deveria se preparar para poder ajudar as pessoas, e operar no amor de Cristo, para que ajudando essas pessoas, elas no meio do caminho não se perdessem, sabendo quem realmente são. Eu conheço várias pessoas que estavam perdidas no mundo, não sabiam quem eram, e quando conheceram a Cristo, descobriram a sua verdadeira identidade e foram transformadas. Mas eu também conheço aqueles a qual se permitiram, mesmo conhecendo a Cristo, preferiram ouvir palavras de outras pessoas que não têm parte com Ele, e assim caíram novamente, não conseguiram chegar até o fim, e estão perdidas novamente. Eu também já fui assim por muito tempo da minha vida. E sabe o que eu era? Eu era morno. Porque não és frio nem quente, és morno. E por isso vomitar-te-ei da minha boca, diz o Senhor. Ninguém gosta de morno. Você gosta, por acaso, de uma pessoa que é inconstante no relacionamento? Uma pessoa que num dia fala que te ama, no outro fala que te odeia. Num dia quer estar com você, no outro dia não quer? Por acaso você mesmo gosta de uma pessoa assim? Quanto mais o nosso Deus, que é perfeito. Ele tem misericórdia, claro, mas ele também é justo. Então a gente tem que buscar fazer diferente, porque são pessoas que não tomam posicionamento, que acabam caindo. Se você não souber quem você é em Cristo, você vai tentar ajudar uma pessoa e você vai acabar caindo no processo. Ao invés de você trazer ela para Cristo, ela vai te trazer para o mundo. Então por isso que é importante a gente trabalhar isso em nós mesmos todos os dias. Buscar sabermos quem somos de verdade, buscar saber a nossa verdadeira identidade. E através dessa pequena introdução, eu queria ler com vocês Romanos 10, do 11 ao 17. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre o judeu ou o grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não foram enviados? Como está escrito: conformosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação?
de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Aqui eu acabo Romanos, agora eu vou estar lendo Mateus 3, versículo 16 ao 17. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, ou em quem tenho prazer. E aqui eu continuo no Mateus 4, do 1 ao 4, a tentação de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. E ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se a gente parar para notar, Satanás, a primeira coisa que ele tenta é na identidade de Cristo. E por que isso? Por que somos tão confundidos na nossa identidade? Emoções fora do lugar. Normalmente uma pessoa que está emocionalmente triste, abalada, perdida, ela não vai conseguir saber quem é de verdade e vai ser confundida. É essa bem a verdade. A palavra de Deus, ela diz que sobre todas as coisas que se deve guardar, devemos guardar o nosso coração. Ou seja, devemos ter emoções saudáveis para que assim consigamos suportar, passar por essa terra sem sermos confundidos, sem sermos abalados. Porque para que a gente possa conseguir esse feito, é necessário conseguir entender a palavra de Deus, compreender e praticá-la. E quando a gente não está com as emoções no lugar, a palavra de Deus não faz sentido. Porque vão estar escritas coisas como: se uma pessoa bater numa face, dá a outra. Isso é para quê? Para que a gente não ponha as nossas emoções em jogo. Mas uma pessoa que não está com as emoções bem, que não está com as emoções saudáveis, isso aqui não vai fazer sentido para ela. Porque revidar só vai fazer com que a gente perca tempo, emoções, talvez até dinheiro. E não, vale muito mais a pena ser feliz. Na primeira vez que eu fiz uma mensagem para Deus e fui falar em público, eu falei do livro da felicidade. Porque nelas estão todas as instruções de como uma pessoa ser feliz. Não tem como se alcançar a felicidade se não for por esse livro. E as emoções fora do lugar, elas não permitem que nós cumprimos o que está escrito nessa palavra. E logo, porque não conseguimos cumprir o que está escrito, logo não seremos felizes e seremos confundidos, seremos abalados, se não buscarmos ter as nossas emoções no lugar. Por isso, guarda as tuas emoções, protege elas com tudo que você tem, para que você não possa ser abalado, para que você consiga resistir e consiga ser feliz de verdade. Porque Deus, ele não te chamou para ser infeliz. Ele te chamou para você viver em felicidade, uma vida de abundância. O estilo de vida que ele nos propõe nessa terra é a vida em abundância. E tristeza não condiz com uma vida em abundância. E por que nós não temos as nossas emoções saudáveis? Por que nós somos confundidos? Porque nós insistimos em guardar todo o lixo emocional. Tudo aquilo de ruim que as pessoas lançam em nós, nós queremos guardar no cofre das nossas emoções. Por acaso uma pessoa, depois de um grande jantar, ela pega os restos de comida e joga no cofre? Guarda? Por acaso você já viu isso? Então por que toda palavra que é lançada contra você está guardando? Toda palavra que é lançada de forma com que seja para te destruir, você guarda. Já parou para notar que você tem uma grande facilidade em em perder a sua paz por pessoas que são boca de Satanás para poder te destruírem, que lançam críticas destrutivas, mas você não consegue guardar um elogio, você não consegue guardar uma crítica construtiva? Você já parou para pensar nisso? Porque como está escrito num livro, quem ama, repreende, não ofende. A gente tem que saber filtrar. A gente não pode acreditar em tudo aquilo que nos dizem, porque senão a gente vai cair e vai ser destruído. A gente tem que ter humildade para, sim, amar a repreensão.
A gente tem que aprender a filtrar aquilo que as pessoas falam e não levar como verdade absoluta tudo aquilo que elas lançam em nós. Porque muitas das vezes as pessoas elas falam coisas para nós que são a projeção do que elas estão sentindo em relação a elas mesmas. Uma pessoa normalmente que chama outra pessoa de egoísta, ela pensa normalmente isso dela. Uma pessoa que pensa que vai ser traída, ela normalmente ela seria capaz de fazer isso com outra pessoa. Tome muito cuidado. Busque ter as suas emoções no lugar, para que você não seja abalado. Porque não temos intimidade com Deus, somos confundidos na nossa identidade. Porque não é possível saber a nossa identidade em Cristo, se nós não temos relacionamento com Ele. Só se conhece o Pai, o caráter dele, quando se convive. Quando nós sabemos quem Ele realmente é, quando temos um relacionamento. Só é possível saber o caráter dele através de relacionamento. Como você vai querer ter o caráter de Cristo se você não sabe nem quem Ele é? Se você não o conhece de verdade? Desde a minha primeira mensagem, eu sou coerente nisso. Eu falo sobre valorizar a presença de Deus acima de tudo e todas as coisas. Porque se você não sabe quem você é em Cristo, logo você não consegue alcançar o seu destino, você não consegue alcançar aquilo que Ele tem preparado para você. E assim você acaba caindo. Se você não conseguir saber e descobrir quem você é em Cristo, você não vive o teu propósito. E quem não vive o propósito não vive a vida por completo, não vive a vida de verdade. Porque note, você só vai viver a sua vida por completo a partir do momento que você descobrir o teu propósito. Aí sim, nunca mais vai chegar a falta de sentido de vida no teu coração. Nunca mais você vai perder a esperança de um futuro a partir do momento que você viver o teu propósito. Quem está vivendo o propósito não tem tempo para ficar escutando críticas dos outros, críticas destrutivas. Não tem tempo. Não tem tempo de ficar rebatendo aquilo que os outros falam, porque está vivendo o seu propósito. Na minha última mensagem eu falei sobre ter um motivo verdadeiro para conseguir chegar até o fim. Por que você ama Deus? Se você não descobre o real motivo do porquê você ama a Deus, se você não tem um bom motivo para o amar, você não consegue chegar até o fim. E você só consegue descobrir esse motivo através de relacionamentos. Através de relacionamento com o Pai. Por isso, a partir de hoje, busque se trancar mais no quarto para ter um relacionamento com Ele. Busque estar em espírito de oração o tempo todo, para que assim você saiba quem você é e não seja confundido. O que acontece quando você não sabe qual é a sua verdadeira identidade? E por que Satanás ele luta tanto para que você não descubra ou para que você seja confundido? É porque a partir do momento que você descobre a sua verdadeira identidade, você começa a viver, você começa a avançar, você começa a viver a vida que Deus quer para você e não a vida que os outros querem para você. Então por isso, quem não conhece a sua verdadeira identidade, quem é confundido, vive a vida que os outros querem, não a vida que Deus tem preparado para você viver. Quando você é confundido, você acredita em tudo que falam ao teu respeito. Você dá ouvido a tudo e todos que estão só querendo tirar a tua paz. Deus ele nos adverte, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E eu venci o mundo porque eu sabia quem eu era. Momentos antes de Jesus ele ser confrontado, dias, ele tinha escutado do Pai quem ele era. Por isso, ele conseguiu viver, ele conseguiu sobreviver à tentação. Quando você não sabe quem você é, você escuta tudo. Você escuta críticos, pessoas que só querem te destruir. E você não acredita no que o próprio Deus fala a teu respeito. Quando você não sabe a sua verdadeira identidade, você escuta todo mundo. E assim você para de viver. Você para de avançar. Você fica paralisado, você perde a visão, você ganha uma visão tão distorcida de si próprio que você para de avançar. Mas fica tranquilo que nesse momento, eu não sei quando você vai estar assistindo essa mensagem, mas saiba que Deus, a especialidade de Cristo, eram cegos e paralíticos. E até hoje, Ele não muda. Deus é imutável. Se você perdeu a visão de quem você é, fica tranquilo. Através de você conhecer a Cristo, de você conhecer a verdade, Ele vai te libertar.
Você vai voltar a andar e você vai voltar a caminhar, porque você vai saber quem você realmente é em Cristo. Quando você não sabe a sua verdadeira identidade, você duvida até mesmo do que o próprio Deus fala a teu respeito. Você prefere acreditar nos críticos, nas pessoas que são bocas de Satanás para poder te destruir. Você prefere acreditar no pai da mentira do que acreditar em Cristo, que é a verdade, que te diz que você é amado, que te diz que você tem um propósito, que te diz que a sua vida não é um mero acaso. Você prefere acreditar naquilo que o devorador, naquilo que o destruidor fala a teu respeito, porque você não conhece a verdade. Porque na palavra está escrito: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Cristo é a verdade. Por isso, a partir do momento, busque descobrir quem você realmente é em Cristo. Isso aqui não pode ser enfeite na sua bancada. Você tem que viver, não basta só conhecer, tem que viver o que está escrito aqui para que você saiba quem você é de verdade. Quando você é confundido por Satanás, você para de viver o seu destino. Nós vemos aqui depois em Mateus que Jesus, após ele ser tentado e prevalecer em meio à tentação, porque sabia quem era, a partir daí ele começa a pregar. Ele começa a viver o propósito de vida dele. A partir daí, se Satanás consegue te confundir, é porque ele sabe que no momento que você parar de dar ouvidos a ele, você vai começar a viver aquilo que Deus planejou para sua vida. E se você é paralisado, você não vive a melhor vida que você poderia viver, que é a que Cristo tem para você. As pessoas à sua volta perdem porque você não chegou ao teu destino, porque você parou de caminhar, porque você perdeu a esperança de um futuro lindo. Como você vai fazer diferença? Como você vai ser diferente se você não sabe quem você é? Como não ser confundido e viver aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou no coração do ser humano os planos que Deus tem para quem o ama? Como você vai viver isso? Primeira coisa, essencial. Desde quando eu comecei a falar de Deus na internet, quando eu comecei a fazer uma mensagem, a primeira coisa que eu frisei é relacionamento. Quem tem relacionamento com Deus está blindado por Ele, não é confundido. Quem está em Cristo é liberto, não acredita em tudo aquilo que as pessoas falam, mas acredita em cada palavra que sai da boca de Deus. Porque na palavra está escrito: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Cristo é a verdade. Por isso, se você estiver firme nele, você não vai perecer. Você vai conseguir chegar até o fim. Não dê ouvidos a qualquer pessoa. Nem todo mundo tem autoridade para poder falar na tua vida. Escute as pessoas que Deus colocou ao teu caminho, mas tenha filtro. Deus, ele não te chamou nessa terra para você ficar sendo pisado o tempo todo. Ele não te chamou para isso. Ele te chamou para que você tivesse uma vida em abundância. Claro, tem problema? Tem, mas tem solução em Cristo. Quando você começa a viver o teu propósito, assim pessoas são abençoadas. Por isso não dê ouvido a qualquer pessoa, porque nem todo mundo tem autoridade para poder falar na tua vida. Ouça quem Deus colocou no teu caminho, as pessoas que realmente se importam com você. Reitero a frase que falei: quem ama não ofende, repreende. Esteja atento a isso. Priorize ouvir a palavra de Deus, porque até mesmo as pessoas que estão vivendo o propósito que Deus ele tem para ele, se ficarem dando ouvidos a qualquer pessoa, vão cair. Se ficarem olhando para o lado, não correndo a corrida que Deus ele te chamou para você correr, você não vai conseguir chegar até o fim. Você vai perder a direção e você vai acabar falhando. Você não vai conseguir chegar até o fim. Nós devemos ser que nem o apóstolo Paulo. Eu corri a minha carreira, combati o bom combate e guardei a fé. Eu não corri a carreira dos outros, eu não corri a carreira que foi o que os outros me proporam, não. Eu corri a minha carreira. Porque vão chegar pessoas, quando você vai estar cumprindo o teu propósito, que vão falar muitas coisas. Mas você vai ter que ter sabedoria. E para isso você vai ter que estar conectado com os céus, para que você não seja confundido. Às vezes não é nem por maldade. Você tem que saber quem realmente são as pessoas que têm e devem ter autoridade para poder falar com você, para poder te dar um direcionamento divino. Busque ter emoções saudáveis para que você não seja abalado. Como eu já disse, não tem como cumprir a palavra de Deus, esse manual de felicidade, se você não estiver com as emoções saudáveis. E para isso,
ouça mais a palavra de Deus, busque conhecer mais a palavra de Deus, para que assim a tua fé seja aumentada, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E quando você tem fé, você ganha o presente de Cristo, que é a paz que excede todo entendimento, que é a tranquilidade para lidar com qualquer tipo de problema. Você pode estar no meio de uma tempestade. Se você tiver com a paz que excede todo entendimento, você não é abalado. O que acontece quando você sabe quem você é em Cristo? Você se torna indestrutível, porque se você cair, Deus ele vai te levantar. Você não vai ser mais guiado pela opinião alheia, você vai ser guiado pela direção de Cristo, porque como eu já falei várias vezes, Cristo é o nosso guia, e Ele nos fala, que Ele venceu esse mundo, e para que nós possamos vencer também, nós devemos seguir o exemplo dele. Só é possível vencer se a gente tiver um guia, e Cristo é o nosso guia. Ele que vai nos dar uma direção. Por isso é importante a gente saber ouvir a voz dele, reconhecer a voz do nosso pastor, porque nós somos como ovelhas, e a ovelha reconhece a voz do seu pastor. Você vai começar a viver o teu propósito, e a partir daí, nunca mais a esperança, a falta de esperança, ela vai chegar na porta do teu coração. A sua vida vai começar de verdade a fazer sentido quando você começar a viver o teu propósito. E você só vive o teu propósito quando você sabe quem você é em Cristo. Você vai ser feliz, porque Cristo, eu reitero mais uma vez, Deus ele não nos chamou para sermos infelizes. As propostas de vida que Ele nos propõe sempre tem a ver com felicidade. Vida em abundância aqui na terra e vida eterna lá no céu. Vida eterna nós nem podemos mensurar o quão bom será. E na terra, vida em abundância, ou seja, uma vida com felicidade. Porque não se pode ter uma vida em abundância com tristeza, com rancor. Claro, são emoções, sentimos elas como todo ser humano, mas isso não resume a nossa vida. Isso não vai ser a nossa vida. Por isso nós devemos buscar viver aquilo que Deus tem preparado para nós. Eu espero que a partir de hoje você busque descobrir quem você realmente é em Cristo. Dói muito não saber quem nós somos e sermos confundidos por qualquer pessoa. Ouvir qualquer ataque de Satanás e aceitar isso como uma verdade na nossa vida. Pois eu declaro como profeta do Senhor que esse tempo acabou na sua vida. A partir de hoje você vai buscar ter um novo direcionamento de Cristo. Você vai buscar saber quem você é, para que você não seja abalado, você não seja confundido. Chegou um novo tempo na sua vida, um tempo de viver o amor de Deus por completo. Assim você vai ser um instrumento de Deus para poder abençoar a vida dos outros, espalhando o amor, para que a sua vida melhore. O mundo vai continuar piorando, o mundo jaz no maligno, como está escrito na Bíblia. Mas não é por isso que a nossa vida precisa piorar. Por isso, creia na palavra de Deus. Seja um instrumento, busque descobrir quem você é, para que você não venha ser confundido, para que você venha estar guardado em Cristo Jesus. E para vocês eu faço votos de muito amor, paz, felicidade e prosperidade no nome de Jesus. Amém. Olá, se você assistiu esse vídeo até aqui, eu quero te desafiar a você espalhar essa mensagem para que mais pessoas venham ser abençoadas, Se inscreva nesse canal, compartilhe o vídeo com algum amigo e ajude o canal a crescer para que mais vidas possam ser abençoadas, Porque no mundo hoje em dia, o que mais falta é esperança. Então seja um mensageiro de boas notícias, seja um instrumento de Deus para poder abençoar a vida do outro, e você verá aquilo que Deus ele vai fazer na sua vida. Eu desejo para vocês muito amor, paz, felicidade e prosperidade no nome de Jesus. Amém.